Boa noite. O que o Emerson falou realmente tem muito, eu concordo 100% com ele. Eu vejo que existe um papel na família que não está sendo cumprido, vamos dizer assim, porque o papel da família é educar, é colocar um direcionamento, seja ele aplicar os valores daquela família, e aquilo que o Emerson falou também, de que hoje você vê o quê? Pais que colocam o celular na mão de uma criança porque querem cuidar de outra coisa, ou porque estão ocupados com uma outra coisa. Então, no passado se imaginava que as crianças eram cuidadas pelas babás. Só que hoje, uma grande parte da sociedade entendeu que a babá moderna é o celular. E você começa a dar a essa criança... Luiz, nós não vamos entrar em que famílias, que pais... É o que nós estamos vivendo. Então, acho que aqui é um local de nós podemos colocar o que pensamos. Mas, sim, a família, ela é ainda uma base. Só que essa criança, ela não é educada, ela não entende o que é o certo, o que é errado, para ela tudo é permitido. Eu trabalho com jovens aprendizes, como a Mônica, que está na sequência e trabalha comigo, ela em Curitiba, eu aqui em Campinas, estado de São Paulo, e nós vemos o quê? Jovens que chegam, e não estou falando de estudantes que vão lá para estudar, não, são jovens que foram contratados, que vão começar a trabalhar, a receber, os dias que eles estão comigo, eles já estão contratados na empresa, então ele precisa apresentar um papel de profissional, aprendiz, mas é um jovem que chega atrasado no EAD, é um jovem que não dorme porque fica até altas horas no celular, é um jovem que com certeza não tem um papel de uma família, seja ela só um pai, uma mãe, duas mães, dois pais, não importa a configuração dessa família, que não coloca limites nessa criança. E aí, essa criança vai para a escola, entra muitas vezes ou dentro de um perfil muito castrador, ou às vezes numa escola totalmente permissiva, e essa bola vai aumentando. Até que eu escrevi agora há pouco que o que será da nossa sociedade? Porque a família não toma conta, o professor não tem, ele tem uma limitação também, então ele também não vai ser aquele que vai falar faça isso ou faça aquilo. Um jovem que não respeita normas, não respeita, não usa criatividade. Gente, que coisa melhor que você desenvolver algo e você poder parar e pensar. Então, infelizmente, nossa sociedade como um todo, ela vem se quebrando, se fragmentando. E a gente empurra para o próximo a responsabilidade. Só que essa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, muito maior. Então, é isso que eu gostaria de falar. Obrigado, Rita. Também muito boa a sua fala. Eu vou pedir só a Paulo Henrique para fechar o microfone, por gentileza, ou então alguém, administrador, fechar o microfone dele. E a gente vai passar agora para a Mônica. Oi, professora. Oi, colegas. Como a Rita falou, né, a rede, a gente trabalha juntas na educação profissional em uma instituição de ensino e aprendizagem de jovens aprendizes aí há quase 7 anos, né? Ela mora em Campinas, em Curitiba. E no meu ponto de vista, né, eu concordo com várias coisas que foram ditas aí, a tecnologia ela não vai retroceder, nós teremos que avançar, né? O que eu acredito que talvez possa ser um projeto de avanço seja introduzir nas escolas, né, desde ali da primeira fase escolar, talvez no futuro uma disciplina sobre comportamento ético no ambiente digital e letramento digital. E aproveitando essa oportunidade aí que a Prof. tá nos dando, né, eu queria lembrar sobre o congresso que vai ter para falar sobre, né, o EAD e as práticas éticas, que inclusive eu escrevi um relato de experiência que eu passei nessas turmas, né, que eu e Rede atendemos, e nesse relato de experiência eu debati com os nossos jovens alunos, né, sobre o uso da IA para desenvolver atividades de texto. Né? Então, a gente percebe que, às vezes, né, tem um jovem ou outro que acaba não tendo essa questão do pensar crítico e já copia e cola a questão direto na IA, né? Então, eu fiz 2 experiências com eles usando a inteligência artificial. Uma, sem o pensamento crítico, de uma forma crítica, copiando e colando, e outra, usando uma inteligência artificial que permitisse que o nosso pensamento fosse genuíno, mas como uma ferramenta para melhorar a escrita, mas não nessa questão de ser um pensamento artificial, e sim algo orgânico, uma reflexão orgânica que saiu de mim, e a IA veio como uma tecnologia para agregar valor àquilo que eu já estou fazendo. Então, acredito que o nosso papel como educadores seja
no presente e no futuro muito próximo, né, estar aqui nos capacitando, aproveitando essas oportunidades que estamos tendo, né, de formação continuada, para que a gente, então, possa atuar dentro das escolas, instituições de ensino, nessa questão do letramento digital de maneira crítica e a incorporação do comportamento ético no ambiente digital. Né? Então, existem as leis elas precisam ser cumpridas e precisamos entender como sociedade que a tecnologia não vai retroceder e que nós precisamos ter um comportamento cívico e ético também no ambiente digital, que não é terra de ninguém, que crimes têm que ser combatidos, né? A gente precisa ter um comportamento adequado, independente se é no ambiente digital profissional ou pessoal ou escolar. Então, eu penso que esse seja o caminho, né? Nós, como educadores, nos aprofundarmos. Por que questões comportamentais, independente no ambiente offline, online, em relação à conduta de criança e adolescente, sempre vai ter, né, gente? Então, já se é confundido muito o papel. Quem que educa? São os pais da família ou são os professores? De quem é o papel de educar? Né? Então, acredito que talvez esse seja o nosso caminho, né? Pesquisar, se aperfeiçoar e construir maneiras da gente desenvolver esse comportamento ético no ambiente digital. É isso. Muito obrigada, Mônica. Se você puder compartilhar, né, o seu relato de experiência com a gente, colocar aí no chat, se for online, tiver um link, quiser colocar, seria muito interessante. Mas sua fala foi muito assertiva, né, muito redondinha, em relação à questão de que a gente realmente não pode retroceder, né? A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, e é como eu venho falando desde o início, né? A gente precisa desse equilíbrio. Então, não é porque um remédio não surtiu efeito em um paciente que a gente vai matar o paciente, né? A gente vai procurar outro remédio ou vai procurar uma outra alternativa. Então, hoje, a nossa realidade é essa, é tecnologia, inteligência artificial, e cabe a nós, professores, né, a gente primeiro entender como funciona, saber como mexe, o que é. Então, a gente precisa dessa formação continuada, né? Até porque tudo está sempre em evolução, e hoje existe tanta ferramenta que a gente nem consegue acompanhar, na verdade, a evolução dessas ferramentas. Cada dia surgem inúmeras, né, novas ferramentas que pegam uma foto, que transformam num vídeo, que gera um vídeo, que gera um filme, que gera uma propaganda. Então, cabe a nós, né, como adultos da situação e como professores e orientadores, a gente realmente trabalhar, né, essa orientação com os alunos. É fácil? Claro que não. Todo mundo vai entender que tem a questão ética de usar a inteligência artificial? Provavelmente não, mas a gente que é professor, a gente trabalha com aquela questão de plantar a sementinha, né? Então, é a questão realmente do equilíbrio. E eu achei muito interessante a fala da Mônica, quando ela falou que fez esse experimento, né, com a inteligência artificial, e a ideia de usar a IA, como tem muita gente realmente que é preguiçoso, copia e cola, não lê, muitas vezes a IA traz até alguma informação errada, e a pessoa passa batido, né? Mas ela vem para ajudar a gente a automatizar alguns processos que muitas vezes a gente não vai precisar criar do zero. Então, a ideia é que ela seja uma aliada, que ela dê um suporte, mas não que ela substitua a nossa criatividade, né, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, mas ela vem mesmo para dar um suporte, mas é como a gente já conhece, né? Existem pessoas que vão usar as ferramentas para diversas situações.